segunda-feira de estudo bíblico e oração. Vamos orar. Vamos fechar os olhos, então vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Pai, muito obrigado, porque nós estamos reunidos aqui mais uma vez para estudarmos a tua palavra, para buscarmos o Senhor, para levarmos a ti as nossas orações, para termos certeza que o Senhor está trabalhando a nosso favor, para termos esperança neste mundo. Pai, mais uma vez, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, a apropriarmos da sua palavra. Nós queremos ter ela conosco, dentro de nós, moldando os nossos pensamentos, as nossas decisões, o modo de vermos a vida. Nos ensina esse tema de hoje, Espírito Santo. Nós oramos agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós falamos sobre o lar cristão nas últimas segundas-feiras. Estamos 3 segundas-feiras para falar alguns aspectos do modo como os cristãos, as pessoas cristãs devem tratar o casamento, a família. E eu estou fazendo uma adaptação do currículo que a gente criou. Então, se você entrar na internet, no site, e pegar lá o currículo que eu coloquei, peguei o bonde no meio do caminho, porque o currículo foi feito para 2 anos, começando em janeiro. Então, vocês vão notar que não está muito igual, não. Vai começar a entrar no eixo. Está começando a entrar no eixo agora, ficar igual que está lá. E eu estou fazendo algumas adaptações de melhoria também. Então, é possível que os irmãos e irmãs notem alguma pequena diferença. Hoje, por exemplo, lá não está esse tema, mas eu vi que a sequência fica mais coerente se a gente entrar na questão da santificação. Porque o lar cristão tem a ver com uma vida cristã normal. O grande tema agora é a vida cristã normal, o tema 4, a vida cristã normal. Como que a gente vive a vida cristã em vários aspectos. Então, agora nós vamos começar a estudar alguns aspectos da santificação. E hoje é o que causa a santificação em nós, ou como ser santo, ser santa. Então, um verso para a gente decorar. Aí, segunda que vem, eu vou sortear uma pessoa para falar esse versículo aí. Então, durante a semana, os irmãos e as irmãs que não quiserem ser sorteados e ficar sem responder, podiam decorar. Se não conseguir decorar, a gente ajuda. Mas pelo menos vamos tentar decorar. Isso aí faz parte daquilo de guardei a tua palavra no meu coração, que o Davi tanto fala, Guardar no coração é decorar, Decorar significa colocar dentro do coração. Decorar. Core, coração. Colocar dentro do coração. Então a gente vai decorar alguns versículos, quase todo dia, toda segunda-feira, começando hoje. Vamos ter um versículo, 2, para a gente decorar relacionado ao tema. Como a gente tem aí 2 anos, toda segunda-feira, 104 segundas-feiras. Quando a gente conseguir rodar tudo, cada um de nós vai ter decorado pelo menos 104 versículos da Bíblia. Qual a vantagem de decorar versículo da Bíblia? O Espírito Santo tem como usar ele para nos ajudar na hora que a gente precisa. O Espírito Santo tira ele da nossa memória e usa. Quem falou na Bíblia? Foi quem que falou na Bíblia assim. Vou trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Eu não me lembro, acho que é um dos profetas ou é nos Salmos. Estou em dúvida. Lamentações de Jeremias, é um dos profetas. Vou trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Ou seja, a gente precisa ter coisas na memória que naquele momento difícil da vida a gente possa lembrar daquilo para nos ajudar. E os versículos bíblicos são fantásticos para isso. Então, esse é o objetivo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12, 14. Então, esse versículo realça o valor da santificação, e ele realça o valor da santificação relacionado ao arrebatamento, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na verdade, esse versículo está dizendo o seguinte: a santificação é uma condição para o arrebatamento. Jesus não vai buscar uma igreja que não é santa. Então, quem fizer parte da igreja, mas estiver com uma vida relaxada, em pecado,
corre o risco, por esse versículo, vai ficar aí, vai ter que passar pelo período da grande tribulação, do anticristo, vai ter que provar a sua fé no meio de muito sofrimento, talvez até com martírio, talvez até com martírio. Por falar nisso, ontem eu assisti um filme de Hollywood, né, produzido em Hollywood, sobre o arrebatamento. Um filme recente. E não é feito por cristãos. Já houve aí, nos últimos anos, filmes sobre o arrebatamento muito bem feitos, feitos por cristãos, né? Tem dois que eu me lembro, o Arrebatamento 1 e o Arrebatamento 2, depois os Deixados para Trás 1, 2 e 3. Pelo menos esses dois. Mas tem mais, esses 5, mas tem mais. Ontem eu ouvi um novo, bem recente, com o Nicolas Cage, um ator controvertido, né? O Nicolas Cage é controvertido porque ele faz muito filme que envolve demônios e tal. Mas ontem ele foi o protagonista principal desse filme e eu fiquei impressionado de ver a perfeição bíblica do filme. Se os irmãos quiserem assistir, pode assistir, chama-se Left Behind, né? Deixados para Trás. É um filme sobre o arrebatamento da igreja. Perfeito, bíblico, cita versículos bíblicos, exalta o nome de Jesus e é impressionante. Um filme de atores do mundo, feito em Hollywood, muito bem feito, uma produção de primeira qualidade, sobre o arrebatamento. E eu fiquei impressionado de ver como é que isso está tomando assim, é como se Deus estivesse falando, dá-me impressão isso, sabe? Olha, eu estou anunciando até pelo mundo, que o arrebatamento está muito próximo. Né, meu filho hoje me falou que está sonhando muito com o final do mundo. Pai, eu estou sonhando muito com o fim do mundo, eu acho que as coisas estão próximas, e está mesmo. Se você pesquisar na internet, você vai ver que os sinais vários estão se cumprindo com grande velocidade. O principal cenário é Israel, o que acontece em Israel, o acordo de paz, que dentro de pouco tempo vai ser feito, e o acordo de paz determina que pouco tempo depois o arrebatamento acontece. Então, o grande sinal é esse, né? Apesar do tema hoje não ser escatologia, mas vamos frisar por causa dessa palavra aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é necessária para o arrebatamento, porque nós vamos ver o Senhor no arrebatamento, então sem a santificação não veremos. E o grande sinal de que o arrebatamento está às portas, está próximo, levará algumas semanas. Quando esse evento acontecer, algumas semanas depois o arrebatamento acontece, talvez dias somente. É o acordo de paz de 4 itens. Quando Israel celebrar com os árabes o acordo de paz que tem troca de terras por paz, aperto de mãos, permissão para a reconstrução do Templo de Jerusalém e o lançamento de sorte sobre o governo da cidade de Jerusalém. Quando isso acontecer, nós vamos estar aqui na terra. Não se sabe muito bem se nós vamos estar ou seremos arrebatados junto. Mas, enfim, se nós estivermos aqui, isso acontecer, se nós, a igreja que vai ser arrebatada, estiver aqui, esse acordo de paz acontecer e nós formos testemunhas, vai passar em todos os noticiários, vai sair em todos os jornais, nós podemos nos preparar, porque o arrebatamento será dali a alguns dias ou algumas semanas no máximo, por causa do quadro temporal da profecia. Então, se os irmãos e irmãs querem um modo seguro de trabalhar com sinais para o final dos tempos é entrar na internet e digitar no Google acordos de paz árabe-israelense. A questão do problema judeus e palestinos e coisas desse tipo, para acompanhar como que está indo. E está acontecendo várias ações políticas para esse acordo de paz ser feito. Eu pesquiso já há algum tempo e isso está sendo levado à frente, inclusive a reconstrução do Templo de Jerusalém já está sendo negociado, a reconstrução do templo. É que a mídia que a gente tem em comum, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de Minas, Rede Globo, as televisões que a gente pega, que é canal aberto, e as fechadas também, elas não noticiam os detalhes disso. A gente não vai conseguir pegar isso pela mídia comum. Isso tem que ser pesquisa mais direcionada. Um site muito bom para ajudar a gente nisso
é o site da Chamada da Meia-Noite. Você vai no Google e digita Chamada da Meia-Noite. O nome é meio esquisito, parece filme de terror, né? Chamada da Meia-Noite. Mas não é filme de terror, não. Tem uma revista até hoje. Tem. É um ministério muito bom. É um ministério com sede na Suíça, mas tem em vários países do mundo, o Brasil também tem. E a Chamada da Meia-Noite, ela é especializada em mostrar a verdade do que está acontecendo em Israel, que a mídia comum não mostra. E esse termo chamado da meia-noite é uma alusão ao arrebatamento, porque na parábola que Jesus explica um pouco sobre o arrebatamento, a parábola das virgens, o noivo volta à meia-noite. E ouve-se o chamado, eis aí o noivo, saiu ao seu encontro. Então, o arrebatamento vai ser uma chamada à meia-noite, ou seja, a hora que ninguém espera, o mundo, e os cristãos adormecidos não esperam, o noivo vem e a igreja que está acordada, vigilante, alerta, vai ser chamada à meia-noite. Por isso que chama a chamada da meia-noite esse ministério. Muito bem, mas o nosso tema hoje é santificação. Então, a santificação, ela é necessária absolutamente. E não é algo que a gente vai tratar como se é muito difícil ser santo. Só algumas pessoas são santas. A gente já falou, que não é verdade isso. Essa ideia que ser santo e ser santo é uma coisa muito difícil, veio da Igreja Católica e é uma ideia errada. Na Igreja Católica, como que a gente já falou, as pessoas que são consideradas santas e santos lá, só são oficialmente considerados quando o Vaticano ele canoniza aquela pessoa, declara que ela é santa ou santo, através de um processo que às vezes leva dezenas, às vezes centenas de anos. E dentro da Igreja Católica, uma pessoa só pode ser declarada santa ou santo se essa pessoa tiver registrado pelo menos 3 milagres comprovados, depois que ela morreu. Bom, pode ser antes também, estou falando errado. Ou antes ou depois. Em vida também, ela pode ter feito um milagre em vida, aí não importa muito se é antes ou depois. Mas, ou seja, exige que as pessoas façam milagres, e tem que ser milagre mesmo. Dentro da Igreja Católica tem que ser milagre do tipo curou um doente terminal, fez o rio mudar de curso, levitou, tem isso também, e assim vai. E dando a entender que para ser santo e santa tem que ser poderoso, tem que fazer coisas esplêndidas, coisas miraculosas, ressuscitar mortos. Não é verdade isso pela Bíblia. Aliás, a Bíblia ela trata todos os cristãos como a princípio santos, porque todos são separados para Deus. Só que nós vamos aqui tratar não da declaração de separação de Deus, mas sim do processo de nós estarmos cada vez mais parecidos com Jesus na nossa vida. Jéssica, pode clicar para nós? Então, nós vamos agora ver quais são os meios ou operadores de santificação, ou seja, o que produz em nós a santificação. O primeiro que nós vamos ver é a operação da cruz, está lá em Romanos 6. Então, o que causa a santificação em nós? O que faz a gente ser santo? Que ferramentas são estas que, operando em nós, tiram o pecado da nossa vida, tiram o que não presta e faz a gente ser uma pessoa correta, semelhante a Jesus, com intimidade com Deus. A primeira ferramenta é a cruz de Cristo. Então, nós vamos ler aqui em Romanos 6, o versículo 11 é princípio. Não vamos julgar lá não, Jéssica. Os irmãos vão ler na Bíblia. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Parece que não está falando de cruz aí, Esse versículo, a princípio, não está falando de cruz. Mas o contexto todo está. Então, Paulo, nesse capítulo de Romanos 6, ele está explicando a nossa união com Cristo. Então, nós vamos voltar um pouquinho à Bíblia, em Romanos 6, e ler o versículo 1. Paulo, em Romanos 6, 1. Então vamos julgar a Bíblia aqui na frente, Jéssica. Pode minimizar, por favor? Vamos julgar aqui na frente a Bíblia. Romanos 6, 1. Esse capítulo é extremamente importante
a gente entender. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Por que Paulo faz essa pergunta? A pergunta de Paulo é pelo seguinte. No capítulo 5, ele está falando que Deus é maravilhoso, que Deus perdoa os nossos pecados, que Deus não leva em conta o tempo que a gente andou errado na presença dele, que Deus é bom, misericordioso, que Deus é uma pessoa que não quer nos condenar, que ele é muito bom e ele perdoa os nossos pecados. Aí Paulo começa a falar isso para tirar das pessoas a ideia, já que Deus é bom, já que Deus é perdoador, então eu vou viver na gandaia. Depois eu peço perdão, Deus me perdoa, ele é bonzinho, volto para a gandaia. Aí a hora que a minha consciência pesa, eu vou para Deus, Deus me perdoa, eu volto para a gandaia. Então Paulo começa o Romanos 6 para falar assim, permaneceremos no pecado? Ou seja, só porque a gente sabe que Deus é bom, a gente vai abusar da bondade dele permanecendo no pecado? Para que a gente possa dizer, a graça de Deus é muito grande, porque me perdoou de tantos e tantos pecados e continua me perdoando. Deus é bom, eu peco, ele me perdoa. Eu peco, ele me perdoa. Paulo fala, é assim? Será que a gente tem licença para pecar? Porque a graça de Deus, ela é abundante? Aí ele vai continuar argumentando nessa linha, no versículo 2 aí, Jéssica. De modo nenhum. Não é isso que eu quero dizer. Quando eu falei para vocês no capítulo 5, que Deus, ele nos perdoa absolutamente de todos os pecados, eu não quis dizer que com isso a gente pode abusar da bondade de Deus. De modo nenhum nós vamos permanecer no pecado. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? E essa é a ideia-chave. Nós morremos para o pecado. Essa é a ideia-chave. Vamos continuar, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Paulo aqui então vai puxando a nossa lógica, fala assim, ora, vocês não sabiam que quando vocês foram batizados, deitaram na água e levantaram da água? Aquele ato, na verdade, foi uma imersão na morte de Cristo, porque batismo, a palavra batismo, em grego, significa imersão, mergulho. Então, Paulo fala, quando você foi mergulhado em Cristo, batizado nas águas, você, na verdade, foi mergulhado, imerso na morte dele. Ou seja, quando você foi batizado, você foi morto. Por isso que o batismo, ele tem o ato de deitar a pessoa dentro da água e cobri-la totalmente. Porque aquilo significa o sepultamento da pessoa. Então, ser batizado nas águas envolve, a princípio, um sepultamento. Uma cerimônia, então, um pouquinho triste. Estamos enterrando um morto. É isso que Paulo está falando. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte de Cristo. Para que? Aí ele fala da segunda parte do batismo. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então Paulo fala, a segunda parte do batismo, quando a gente é levantado das águas, a gente ressuscita com Cristo. Versículo 5. Pois se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, quer dizer, a primeira parte do batismo, a gente é sepultado. Certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, a segunda parte do batismo. Ele está falando assim, não tem jeito de a gente ser unido com Cristo pela metade, não tem jeito. Ou você é unido com Cristo todinho ou nada. Se você foi unido com Cristo na morte dele, inevitavelmente você também está unida com Cristo na ressurreição dele. Você é uma com Cristo. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, morto com ele,
com Cristo. Quando ele morreu, o nosso velho homem morreu com ele. E é isso que a primeira parte do batismo fala. Quando a gente é deitado nas águas, na primeira parte do batismo, é como se a gente entrasse numa máquina do tempo. Alguém ligasse o botão, ajustasse lá o reloginho para trás, pusesse a data de... Me esqueci qual foi a data que Jesus foi crucificado. Mas a sexta-feira da Páscoa, do ano 28 DC, cidade de Jerusalém, e a gente entrasse nessa máquina do tempo, voltasse 2000 anos atrás, e a hora que a gente acordasse dessa viagem no tempo, eu e você estaríamos lá junto com Jesus crucificado. Nós seríamos o bom ladrão. Porque o mau ladrão é os que não creem. Diz a tradição, não a Bíblia, que o bom ladrão chamava-se Dimas. Então todos nós somos Dimas. Morrendo junto com Cristo. Na verdade, a gente estava, estritamente falando, não era nem Dimas. A gente está junto com Jesus mesmo, na cruz dele. Na cruz de Jesus. Morrendo junto com ele. Só que quem sente as dores é ele, não a gente. Para que a gente é crucificado com Cristo? Para que a gente morre com ele? Para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado como escravos. Isso é extremamente importante. Algumas pessoas falam assim, nunca mais eu bebo. Nunca mais eu fumo, hoje foi a última vez. Eu conheci um homem que era adúltero, ele falou comigo assim, olha, eu não sei por que eu faço isso. Porque eu amo a minha esposa, ela é uma ótima esposa, cuida muito bem de mim, não tem defeito, mas não sei por que eu traio ela. Já tomei decisão várias vezes de nunca mais fazer isso, mas vai e tal, quando vê eu já estou no adultério de novo. Quantas vezes já ouvi pessoas falando assim, eu não gosto de bebida, não gosto. Mas faz mal, eu fico de ressaca, um mal-estar horrível, mas não consigo. Já tomei decisão várias vezes de parar de beber, não consigo. O homem tomar decisão não vence o pecado. Muitas pessoas pensam que não, é uma questão de opinião. Se tiver uma opinião forte, você larga disso aí. Não é assim que funciona a vitória sobre o poder do pecado. O homem, ninguém tem poder para, numa mera decisão, baseada em sua própria força de vontade, dizer, não peco mais. Ah, mas eu conheço pessoas que pararam de fumar assim. Conseguiram parar de fumar. Trocaram o vício do cigarro por um outro vício. Talvez não químico. Talvez o vício de... sei lá o quê. E vamos falar assim, alguém já falou assim, se Jesus viesse para libertar as pessoas do cigarro, puxa vida, morrer na cruz para libertar do cigarro, né? É um disparate, né? Morrer na cruz é uma coisa horrível. Libertar do cigarro. Eu quero ver parar de falar mentira. Parar de ter pensamentos lascivos. Parar de ser incrédulo. Pecado forte de verdade. Não há, irmãos, é importante a gente saber disso para a gente não ficar dando varada na água. Varada na água é um termo que o pessoal usa. Estou usando certo, né? Varada na água significa, até onde eu entendo, pelo que eu ouço o pessoal falar, fazer aquilo que não serve para nada. Você faz um esforço enorme e não resolve nada. A maneira bíblica de vencer o pecado está aqui. É só assim que funciona e nada mais além disso. O corpo do pecado tem que ser destruído. E a única maneira de destruir o corpo do pecado é pela morte. Não a morte física, mas a morte da união com Cristo. Vamos continuar, Jéssica, versículo 7. Pois quem está morto está justificado, está liberto do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. A reafirmação de que a
A morte de Cristo traz a ressurreição também. Não vamos ficar mortos, vamos viver. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí Paulo termina no versículo 11, que a gente começou. Assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, esse é um modo da gente vencer o pecado, é nos considerarmos mortos para o pecado. Como que é isso na prática? Tem duas palavras no grego que podem ser traduzidas por considerar-se. Uma é uma palavra que significa considerar-se alguma coisa não sendo aquilo. No português o pessoal fala achar-se, não é isso? Não tem assim, aquela pessoa se acha, não é isso? Já ouvi isso, né? Aquela pessoa se acha, né? Normalmente isso é usado quando a pessoa ela se considera alguma coisa que ela não é. Né? A pessoa se considera inteligente, sabido, e não é. Fala bobagem, fala abobrinha, a pessoa até despreza, né? O outro se considera rico, mas não é. Não tem dinheiro, mas se considera. Tem toda uma aparência, e assim vai. Não é essa a palavra que está lá. A palavra que está lá, no grego, e que foi traduzido por considerar-se, é a outra palavra. É considerar-se sendo. Considerar-se sendo de verdade. Considerar-se em cima de uma base real. É um termo técnico de contabilidade, aquela palavra considerar-se. Aquela palavra considerar-se é usada, é um termo técnico de contabilidade, que é o trabalho do contador. Quando o contador chega para você e fala assim, olha, a situação da sua empresa é essa, e essa e essa. Ele está falando aquilo com base em leis, em procedimentos, em normas técnicas. Ele não está chutando, ele está falando algo que está embasado. É assim que tem que ser. É a palavra usada quando um contador faz uma análise de um balanço de uma empresa e ele chega numa conclusão sobre a empresa baseada na lógica dos números e das informações racionais que estão no balanço. Ou seja, é a ideia do seguinte, o considerar-se ali é a seguinte ideia, é uma conclusão absolutamente lógica e embasada e real. Não é uma invenção, não é uma ilusão, não é um achismo, é algo, é um fato. Essa é a palavra que Paulo usa no grego. Por que a gente pode usar essa palavra de considerar-se morto com toda essa base? Porque nós morremos de verdade com Cristo. Não é assim. Jesus é uma história igual os 3 porquinhos, Branca de Neve e os 7 anões, uma história bonita, interessante, mas falsa. Não é. Houve um homem chamado Jesus de Nazaré que morreu de verdade na capital do reino de Judá, Jerusalém, num dia marcado, numa hora marcada, o sangue derramado foi de verdade, o chicote foi de verdade, a carne dilacerada foi de verdade, o grito de dor foi de verdade, o grito de desespero, de abandono foi de verdade. É um fato. E isso é a diferença da fé cristã de todas as demais fés, todas. As outras fés são baseadas em ideias humanas. Pensamento de homem, opinião de homem. A fé cristã não, a fé cristã é baseada em fato histórico, que tem cor, que tem data, que tem lugar. Isso é toda a diferença. Ou seja, a fé cristã é a única fé verdadeira, calcada na verdade, nos fatos. E a gente pode experimentar isso. Está acontecendo no mundo hoje um fenômeno impressionante. Estou falando muito da internet, porque é a melhor maneira de a gente achar as coisas hoje, né? Se os irmãos e irmãs puderem entrar no Google e digitem assim, conversão de muçulmanos através de sonhos e visões com Jesus.
A estimativa é que pelo menos 1 milhão de muçulmanos, nos últimos anos, se converteram a Jesus Cristo porque sonharam com Ele ou tiveram uma visão com Ele, evangelizando eles. Jesus está sendo missionário pessoalmente no mundo hoje. Não é só homem. Anjos não podem pregar o evangelho, a gente sabe disso, na Bíblia proíbe, né? Diz que anjos Deus não permite, mas Jesus pode. E Jesus está pregando o evangelho pessoalmente. Pregou pessoalmente para Paulo. Hein? Quem que evangelizou Paulo? O próprio Jesus, hein? Numa visão no caminho de Damasco. E por que Jesus está evangelizando essas pessoas? Porque o país que essas pessoas moram, os países, não pode entrar missionário. Então Jesus está indo pessoalmente lá e se apresenta por sonhos e visões. E essas pessoas do mundo muçulmano, eles falam o seguinte, que o islamismo não satisfaz, não traz paz interior, são pessoas angustiadas. Por que o islamismo e outras religiões más levam a angústia e só a fé em Jesus Cristo traz a paz? Porque a fé em Jesus Cristo é verdade e as outras são falsas. E todo mundo que busca a verdade só se satisfaz com a verdade. A hora que encontra a verdade, estou satisfeito. Agora, enquanto fica com religiões falsas, e todas as religiões do mundo são falsas, exceto a fé cristã, todas. Graças a Deus nós estamos no Brasil, né? Vi uma notícia hoje que tem um pastor da Irlanda, Belfast é Irlanda, né? Que está sendo processado agora, vai ter que responder um processo, porque na igreja ele pregou um sermão dizendo que o islamismo não é uma religião verdadeira. Estão processando, ele vai ter que enfrentar um tribunal por isso. Ele falou, eu vou e vou lá, porque não é mesmo. Nós aqui não temos esse problema, né? Estou falando muito mais sério que ele. Ele pegou mais leve, eu estou pegando pesado. Eu acho que ninguém vai me processar por isso ainda. Não sei na grande tribulação como é que vai ser, mas no final desse tempo agora. Considerai-vos mortos para o pecado. Como é que isso na prática? Tem um pecado que sempre vence a gente. Todo mundo tem isso. Todo ser humano, em algum momento da vida, vai enfrentar um pecado brabo. Um pecado que não larga da gente, que é tenaz, né? Grudado. Que a gente não consegue vencer. Cada um de nós vai saber qual é. Todo mundo na sua vida vai ter esse tipo de experiência. Aquele pecado que você fala, não, nunca mais eu faço quando devia estar fazendo. Não quero mais isso quando devia estar fazendo. Está praticando. Não, isso é horrível, eu quero isso aí, não quero mais, e não consegue. E fala isso 10 vezes, e fala isso 15 vezes, fala 20 vezes, toma decisão várias vezes e não consegue. É porque tem que usar isso aí. Tem que olhar para esse pecado e falar assim, eu estou morto para você. Morri quando Cristo morreu. Você não tem mais domínio sobre mim. Acabou a sua força sobre mim. Por quê? Que o morrer é a única forma de vencer o pecado. Porque o pecado só não pode fazer a tentação no morto. O morto, ele é incapaz de pecar. O morto é intentável, não pode ser tentado. Ou melhor, ele pode ser tentado, mas ele não pode pecar. Então ele é impecável, melhor dizendo. Ele pode ser tentado, né? Ninguém está proibido de chegar no velório e chegar para um morto lá e tentá-lo, né? Só que o demônio não vai perder tempo com isso, nem ninguém, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que o morto é incapaz de pecar. Por isso que nós, quando estamos considerados, e nós podemos fazer isso porque a gente sabe que o Evangelho é verdade, sabe que Jesus morreu de verdade, sabe que a nossa fé nos une a Ele de verdade, sabe que quando Ele morreu, nós morremos juntos, precisamos passar pelo batismo. Outra coisa importante, porque Paulo ressalta o batismo ali, o batismo nas águas. Temos que passar por ele, para que fique perfeito. Nós temos que invocar a força do batismo. Olha, pecado, o dia que eu fui batizado, que foi aquele dia, daquele mês, daquele ano, estava fria a água. Eu lembro muito bem. Naquele dia, eu morri para você. E a sua força acabou na minha vida. Eu não sou mais seu escravo. Eu estou morto para o pecado e vivo para Deus.
Eu tenho força, eu tenho braço, eu tenho corpo para servir a Deus, não para entregar o pecado. Isso funciona. Simplesmente funciona. E a fé cristã tem uma coisa muito maravilhosa. Ela é uma fé que tem que ser praticada, né? E a hora que a gente pratica, você vê, puxa vida, funciona. É igual oração, né? A gente muitas vezes ora achando que Deus não vai ouvir, né? Nossa, essa oração não passou do teto, acho que Deus não está me ouvindo. Quando vê Deus faz, a gente fica surpreso, né? Puxa vida, Deus ouve orações. Eu tenho orado assim a Deus pelos meus filhos, em especial por um deles. Deus, está difícil eu falar com ele, né? Ele não me ouve direito. Às vezes ouve, às vezes não. Senhor, fala com ele em sonhos. Eu tenho insistido com Deus, fala com ele em sonhos, e ele está sonhando muito. Está sonhando muito. Chega, pai, essa noite eu tive um sonho e tal. Ontem ele sonhou que eu, mais uma vez, com o fim do mundo. Não, pai, sonhei que a humanidade inteira estava num grande navio, 7 bilhões de pessoas olhando para cima, e vieram os ETs e começaram a disparar raio, matando todo mundo, e era o fim do mundo, e eu estou preocupado, como é que faz? Glória a Deus, está vendo? A gente ora e Deus responde. E às vezes a gente ora não acreditando muito, né? E Deus faz. Né? A mesma coisa acontece com isso aí. A gente chega e fala, será que funciona? Parece tão fácil, parece tão fácil. Faz para você ver. É impressionante. Isso a gente pode usar com qualquer forma de pecado. Eu uso até de maneira profilática. Por exemplo, lá na UFA tem umas reuniões muito difíceis, sabe? Reuniões muito difíceis. E às vezes, uma vez ou outra, eu falei coisa que não devia, né? Fiquei nervoso, às vezes, falei uma coisa que não devia, e fiquei chateado por aquilo. Então eu já entro numa reunião assim, Senhor, eu estou. Senhor, não. Às vezes falo Senhor, às vezes não falo Senhor. Eu falo para o mundo espiritual. Falo para o mundo espiritual ouvir, como diz o pastor Paulo, né? Eu estou indo para essa reunião, e eu estou morto para o pecado da impaciência, da precipitação, da palavra mal falada, e estou vivo para a paciência, para saber a hora de falar, para falar de maneira comedida. Estou vivo para isso. Estou vivo para a virtude da palavra bem falada, e estou morto para o pecado da palavra mal falada. Mas como funciona? A reunião muda, a gente já fica lá, tranquilo. Então, a gente pode usar isso aí para toda situação. Você tem uma situação difícil na vida, que você sabe que aquilo ali tem o poder de fazer você, por exemplo, pecar. Você já vai para aquela situação declarando isso. Eu estou morto para o pecado, e vivo para Deus. Aquela situação não vai me destruir, aquela situação não vai me jogar no chão, não vai me fazer pecar, não vou perder a paciência. Eu sei que a pessoa vai ficar me atazanando ali, mas eu não vou perder a paciência, não vou perder a compostura, não vou perder a sensatez. E assim vai. Funciona perfeito. E quando a gente vê isso, a gente fala, meu Deus, eu estou numa fé muito maravilhosa. Meu Deus, eu estou numa fé muito maravilhosa. Jéssica, volta no slide lá. Clica uma vez aí. Mais uma vez. Mais uma vez. Não há substituto para esta operação da cruz. A outra única opção é a amputação do instrumento de pecado. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Quer dizer, se a pessoa não quiser praticar Romanos 6 e ela não quiser pecar, quer dizer, ela quer se ver livre do pecado sem Romanos 6, sem considerar-se morto, a única opção que ela tem é a amputação do instrumento de pecado. Há uns 3 ou 4 anos atrás, teve uma notícia, não sei quem ouviu, foi uma igreja, não foi no Brasil, não foi fora do Brasil, me esqueci o país, que um homem, durante um culto, arrancou os 2 olhos. Arrancou os 2 olhos. Foi uma correria. Por causa disso aí, ó. Ele ficou desorientado. Não estava na notícia o que era exatamente o problema, mas provavelmente ele achava que o olho dele estava fazendo ele pecar. E ele arrancou os 2 olhos. Cumpriu literalmente o ensino de Jesus, porque Jesus que mandou fazer isso, né? Lá no Sermão do Monte. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Porque é melhor você entrar aleijado no céu do que ser lançado inteiro no inferno. Ele falou isso. Há mais anos atrás, uma pessoa, um membro da Universal do Reino de Deus, ele se castrou. Ele arrumou uma faca, afiou ela e castrou-se. E eu li a reportagem com ele, entrevistaram ele.
Por que você fez isso? Ah, porque eu sou muito fraco para pecado sexual e tal, não aguento e tal. Resolvi resolver o problema. Desse jeito. Entendeu? É a única opção. Ou Romanos 6 ou isso aí. Romanos 6 é melhor, irmãos. Tem uma outra coisa também que, na verdade, faz parte um pouco, né, que é a questão da gente evitar situações que podem ser tentadoras, né? Por exemplo, pessoa que tem problema com honestidade em dinheiro, né? Pessoa que é fraca para poder lidar com o dinheiro, porque ela tem uma fraqueza para essa parte e pega lá uns R$50 e põe no bolso. Então, essa pessoa, se ela não consegue se ver liberta, é melhor ela evitar trabalhar como tesoureiro, caixa, né? Não mexe com isso. Romanos 6 dá conta disso. Romanos 6 dá conta. Romanos 6 dá conta de qualquer pecado. Porque nós estamos mortos para qualquer pecado. Qualquer pecado. O poder da cruz é poder de eliminar a força de qualquer pecado. Nenhum pecado tem força que resiste à força da cruz. A cruz é absolutamente poderosa e suficiente para eliminar a força de qualquer pecado, seja ele qual for. Mas se a pessoa se sente fraca, uma das maneiras que ela pode se ajudar é evitar as situações de pecado. Só que eu volto a dizer, Romanos 6 é melhor do que tudo. Porque a maior glória vai ser aquela pessoa que antes surrupiava dinheiro, poder agora ser o caixa de um banco, ou de um supermercado, ou de outra empresa. Porque isso é a prova viva de que o Evangelho realmente tem poder. E a gente vê muitos casos assim, né? De pessoas que eram fraquíssimas numa área e ficam fortes naquela área. Dizem até que, não sei se é verdade, eu acho que é, acho que o médico já me falou isso, e quando a gente quebra um osso, o lugar que solda fica mais duro que o resto. A irmã é enfermeira, não é? É verdade isso mesmo? Dizem que o lugar que o osso solda fica mais duro que o resto do osso. Como se a gente fosse quebrar de novo, quebraria em outro lugar. É mais fácil quebrar em outro lugar do que... Então, é curioso isso, né? Onde era fraco, ficou forte a ponto de ficar mais forte que o resto. Quer dizer, nós podemos vencer os pecados, o pecado, de uma forma tão impressionante pela obra da cruz, que aquilo que era uma área de fraqueza, que eu caía tantas vezes, se torna uma área de fortaleza. Que eu não caio mais e posso ajudar até as pessoas. Dá mais uma clicada aí, Jéssica, por favor. É o que eu disse. Decidir não pecar mais não vence o pecado. Ou seja, não é a opinião do homem que dá força. É a cruz. Pode passar para a segunda. A operação do Espírito Santo e da palavra profética para nos fazer santos, né? Então, a primeira operação é a operação da cruz. Então, a operação da cruz, ela elimina a força do pecado. Mas nós precisamos também da operação do Espírito Santo e a operação da profecia. Eu escrevo muito nos slides, isso aí não é recomendado, eu sei, né? Se eu estivesse lá na UFO, o pessoal ia me puxar a orelha. Não é assim, você não pode pôr um monte de palavra no slide e tal, eu sei. Mas é porque eu pego esses slides e ponho lá no site, então eles funcionam como se fosse o texto do estudo, né? Por isso que eu encho de palavras e versículos. E a primeira coisa é que o Espírito Santo é o útero que gera Cristo em nós. O sêmen da profecia, a profecia funciona como um sêmen, que é enviado para encontrar o útero do Espírito e gerar o corpo espiritual de santificação em nós. A palavra de Deus é o sêmen, e ela é promulgada, lançada dentro do útero do Espírito. Pode clicar mais uma vez, Jéssica. Do Pai vem o sêmen e a sua palavra. O sêmen carrega informação, como a palavra carrega informação. Pode clicar. O Espírito Santo abriga o útero, dá as condições propícias para o desenvolvimento. O Espírito Santo ampara. O útero faz isso, o útero ampara. O Espírito Santo ampara intercedendo. O útero protege. O Espírito Santo protege exortando. O útero nutre. O Espírito Santo nutre ensinando. E assim por diante. Então, o Espírito Santo ele faz o papel feminino do processo de formar Cristo em nós, que é a santificação. E o Pai, ele envia a palavra funciona como sêmen.
Ezequiel 37 é um texto muito interessante, não vamos ler agora não, mas é a visão do vale de ossos secos. Então, Ezequiel vê um vale de ossos sequíssimos, tudo morto, acabado, sem vida, e Deus fala com ele assim, profetiza ao Espírito. É uma curiosidade isso, é um instigante. Por que ele teve que profetizar ao Espírito? Ele não profetizou para os ossos secos. Ele profetizou ao Espírito Santo. Muito, muito interessante isso. Por que Deus mandou Ezequiel profetizar ao Espírito? Né? Vamos ver lá, Ezequiel 37. Vamos ver o texto aqui. Ezequiel 37. Vamos achar aqui. Versículo 9, 37, 9. Então ele me disse, profetiza ao fôlego da vida. Não é uma tradução muito boa. Na minha versão está, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. A palavra tem que encontrar com o Espírito. E o encontro da palavra com o Espírito produz a vida. A santificação é a vida de Cristo em nós. Isso. Então, esse meio de santificação é quando em nós encontra a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, nós temos que conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, profetizar a Bíblia sobre nós, receber pessoas que profetizam a Bíblia sobre nós, ouvir pessoas que profetizam a Bíblia sobre nós, e ter o Espírito Santo dentro de nós, recebendo essa profecia e operando ela dentro de nós. Em Gênesis 1 também é muito interessante com a maneira como Deus criou todas as coisas. Antes de Deus profetizar, de Deus falar, haja luz, haja isso, haja aquilo, o Espírito antes pairava sobre a planeta Terra. O Espírito estava lá. Deus não falou sem a presença do Espírito, porque a palavra tem que ser dada na presença do Espírito, assim como o sêmen tem que ser lançado no útero, senão não há vida. Então, a santificação, que é a vida de Cristo em nós, ela tem que ser uma operação conjunta da Bíblia e do Espírito Santo. A Bíblia nós estamos fazendo aqui, fazemos em outros momentos, e nós temos, irmãos e irmãs, que nós temos que falar a palavra de Deus. Por isso a Valnice tem aquele livro de orações da palavra, né? Nós temos que falar a palavra de Deus sobre a nossa situação. Então nós estamos numa situação difícil. O que a gente fala? Ah, vai dar errado. Ah, não vou conseguir. Não. A gente tem que falar, Deus é comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. Eu tenho que proferir a palavra. E não é uma questão de eu ser poderoso para falar, nada disso. É uma questão do poder da palavra. Eu falo a palavra, eu promulgo a palavra naquela situação. Eu acho que a gente deve, inclusive, fazer como Ezequiel fez, profetizar o Espírito Santo. Espírito Santo, eu lanço a palavra do Senhor para encontrar-se contigo na minha vida. Deus é comigo, vai transformar essa maldição em bênção, vai abrir caminho nessa situação, vai operar maravilhas. Eu acho assim, que a gente tem que ajuntar a palavra com o Espírito. E ao passo que a gente continua interiorizando a palavra e o Espírito Santo dentro de nós, a santificação vai acontecendo. Né? A gente deve saber, muito importante, a questão do Espírito Santo, uma hora a gente vai falar mais sobre isso. Como é que eu sei que o Espírito Santo está na minha vida? A unção dos sacerdotes de Israel era feita. Uma das partes da cerimônia que ordenava um sacerdote em Israel consistia de usar sangue e óleo. Na verdade, isso, sangue, depois o óleo. Era molhado, era
era posto na orelha do sacerdote, não me lembro se é a direita ou a esquerda, ou as duas, mas é na orelha, era quem ordenava eles, não lembro se é com a mão, com o instrumento, mas de alguma forma ele colocava sangue de algum animal sacrificado na orelha do sacerdote. E depois ele pegava óleo e colocava a unção de óleo em cima do sangue. Tinha que ser nessa ordem. Primeiro o sangue, depois o óleo da unção, em cima do sangue. A Bíblia diz claramente, em cima do sangue você põe o óleo. E o entendimento disso é o seguinte: o Espírito Santo só unge quem está lavado no sangue. Então, primeiro que o sangue vem, eu preciso crer em Cristo. Eu preciso receber Jesus como Senhor da minha vida. Eu preciso crer que o sangue dele me purifica de todo o pecado. E quando eu estou marcado pelo sangue, aí eu recebo a unção do Espírito. Então, a gente não precisa fazer força para receber a unção do Espírito. Ela é uma consequência natural de quem está marcado pelo sangue. Então, o nosso esforço, tem que existir esforço, é para manter firme a fé em Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Todo dia fazer a boa confissão. Ele é o Senhor. Amém. Eu estou demorando muito. Vamos lá, Jéssica. A operação do estudo da palavra de Deus no Salmo 1. O Salmo 1 a gente conhece. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Até aí basta. O Salmo 1, então, fala o seguinte, que a gente tem que fugir do pecado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Deixa eu fazer um comentário aqui de parênteses desse último versículo aí, essa última parte do versículo. A Bíblia então fala no Salmo 1 que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Vou falar isso por causa de programa humorístico na televisão. E eu mesmo gosto de alguns. As videocassetadas do Faustão, né? Por exemplo. É interessante, faz a gente rir muito, né? E vai por aí afora. Mas alguns programas humorísticos a gente deveria evitar. Porque, sem querer, a gente pode estar na roda dos escarnecedores. Alguns programas, aquele Pânico Total. Uma vez eu assisti, misericórdia, irmãos, não assista aquele treco, não. Porque aquilo lá é a roda dos escarnecedores de A a Z, do primeiro minuto ao último, né? Então, às vezes, o crente fica lá assistindo esses programas que escarnece, né, de tudo. Uma palavra escarnece é muito boa, porque ela fala, é coisa da carne, né? Escarnece, né? Quer dizer, é só coisa da carne, né? Zombaria, o que mais? Baixaria e coisas desse tipo. E a pessoa, às vezes, o crente fica lá, o cristão fica lá, sem querer, achando engraçado e participando. Isso trabalha contra a santificação. A Bíblia diz, bem-aventurada a pessoa que não faz isso. Então, se a pessoa faz isso, ele é não bem-aventurado, porque ele está fazendo isso. Então, às vezes, a nossa vida está travada em alguma coisa, porque a gente, sem querer, está fazendo uma coisa errada. Eu sei, o Espírito Santo, ele é muito imediato, né? Eu tenho certeza. Eu lembro que uma vez eu assisti esse Pânico aí, eu fiquei incomodado o tempo todo. Eu falei, não está certo o que eu estou fazendo aqui, não. Não é assim, o Espírito Santo não incomoda a gente? E nós temos que desenvolver sensibilidade para o Espírito Santo. É difícil dizer, não assista isso ou assista aquilo. Eu prefiro dizer, ouça o Espírito Santo. Você está assistindo alguma coisa, o Espírito Santo falou, muda de canal, larga a mão, não vê isso aí não. Obedece, porque isso está fazendo mal. A gente não deve falar assim, não está fazendo mal, o que tem? Não tem problema nenhum e tal. Mas está prejudicando a gente. Isso é o fugir do pecado. Dá uma clique aí para nós, Jéssica. Meditar de dia e de noite. A garantia do bom sucesso sempre, quando a gente, então, permite que o estudo da palavra de Deus, que envolve meditar, refletir, opere em nós. Pode clicar mais uma vez. A obediência aos mandamentos. Clica tudo, pode aparecer o slide todo. Deuteronômio 30 é aquele texto que Moisés, né, Deus fala assim para Israel.
Eis que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida. E a proposta de vida de Deus é: anda nos meus caminhos, obedece os meus mandamentos, ouve a minha voz. Porque se você fizer isso, você vai ser feliz. Agora, o interessante desse capítulo não é o fato de que a gente sabe que obedecer os mandamentos de Deus traz a bênção. Isso a gente sabe até de outras partes da Bíblia. O interessante é que esse capítulo mostra que a decisão é nossa. Deus não participa dela. A obediência é uma decisão do homem. Por isso que Deus fala até humildemente, né? Vê que te proponho. Eu estou te propondo, pelo amor de Deus, aceita. Mas se a pessoa não aceitar, Deus não obriga. E eu deixei aqui um texto, uma frase dos rabinos judeus: tudo está nas mãos de Deus, menos o temor de Deus. Isso é muito forte. O que quer dizer isso aí? Ele diz o seguinte: olha, Deus comanda tudo, Deus é Senhor de tudo, Ele pode mexer em tudo. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa que Ele quiser, menos uma coisa. Só tem uma coisa que Deus não tem poder nenhum, que Deus não põe a mão, que Deus não mexe, que Deus não interfere, que Deus está fora. A sua decisão de temê-lo ou não. Você toma essa decisão absolutamente sozinho. É você com você. Escolher temer a Deus é uma decisão isolada, individual de cada um. Quem escolhe isso atrai a atenção de Deus absolutamente. É igual, né? Vamos usar o exemplo aí de namoro, né? De um rapaz, de uma moça. Uma moça, vamos falar de uma moça, que é completamente livre para decidir quem ela vai namorar. Completamente. Não tem influência dos pais, não tem influência de amigos, de parentes, de ninguém. Ninguém. A decisão é 100% dela. Aí ela escolhe namorar e casar com um rapaz, porque ela quis, sem pressão de forma alguma. Esse rapaz vai ficar muitíssimo satisfeito. Porque ele vai falar: meu Deus, podia ser qualquer outro e sou eu. Ela não teve nenhuma forma de coação, de pressão. Ele vai ter segurança no amor dela, ele vai ter segurança no sentimento dela. É o que Deus, ele vê de nós, e eu acho até que é por isso que Ele não mexe, né? Porque aí, quando a gente escolhe temê-lo, Ele valoriza isso muito. Porque foi totalmente livre a escolha. E a obediência, que começa com o temor de Deus, e só o temor de Deus faz a obediência, só obedece a Deus quem teme a Deus. Quem não teme a Deus não obedece a Deus. A Bíblia toda fala esse tipo de frase, né? Eis como será abençoado o homem e a mulher que teme o Senhor. Vamos para frente, Jéssica. A operação do trabalho e da guerra. Então, são os meios operadores da santificação. Trabalhar e guerrear nos santifica. O trabalho não é maldição. Tem pessoas que falam assim: o trabalho é maldição e tal, porque o homem pecou, Adão pecou, então por isso que a gente trabalha. O trabalho é maldição. Não é maldição. Quando Deus criou Adão, Adão estava 0 quilômetro, sem pecado nenhum. Deus pôs Adão no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Cultivar dá trabalho. Guardar é proteger, né? Zelar. Trabalho. Então, o trabalho é uma coisa boa. O que é consequência do pecado é a fadiga no trabalho. É a dureza do trabalho. É o suor do rosto. Isso é uma disciplina por causa do pecado. Quando a gente estiver lá trabalhando duro, a gente lembra. Cansado, né? Suando, duro. A dureza, o cansaço veio por causa do pecado de Adão. A gente não deve confundir o trabalho com a dureza do trabalho. Mas mesmo a dureza do trabalho acaba nos beneficiando porque é uma disciplina para o bem. Pode clicar mais uma vez, Jéssica. Jesus falou, né, sobre Deus. O meu Pai trabalha e trabalha até agora. Deus é trabalhador.
A guerra é um trabalho resistido. Jeová é homem de guerra, Senhor dos exércitos é o seu nome. Tem um episódio de Ana. Ana era estéril, não tinha filhos. Por que ela orou a Deus como Senhor dos exércitos? A hora que ela vai orar a Deus pedindo um filho, ela fala, Senhor dos exércitos, me dá um filho. Por que ela não falou, Pai, me dá um filho? Ou, Deus Todo-Poderoso, me dá um filho. Ela orou a Deus, chamando Deus de Senhor dos exércitos. É o título de Deus que o faz ser guerreiro. É porque ela entendia que a esterilidade dela era uma resistência, talvez até maligna, que precisava de guerra para ser vencida. Então ela orou ao general, Senhor, faz guerra e retira a minha esterilidade. Mais uma vez. E a Bíblia diz que Davi, né, nós devemos ir para as batalhas da vida em nome do Senhor dos exércitos. Guerra é importante. Nós não devemos achar ruim guerra. Ela é importante porque nos santifica. Quem está em guerra não brinca com o pecado. Todos nós temos essa experiência, né? Quando você entra num tempo de luta, a gente fica muito cuidadoso para não pecar. Então nos santifica. Aí está a armadura de Deus, um capeta feio lançando seus dardos malignos, né? Inveja, maledicência, cobiça, morte, derrota, pensamentos negativos, desespero, dúvida, falta de amor, orgulho, mentira, são as setas inflamadas do diabo. E a armadura de Deus, que a gente deve usar na guerra, está lá em Efésios, está usando ali especialmente o escudo da fé, né? Que não deixa os dardos atingirem a gente. Mais um clique. Essa é a armadura completa. A armadura tem o capacete da salvação, a certeza da salvação que protege a nossa mente. A palavra de Deus é a espada, a couraça é a justiça de Cristo em nós. O escudo é a fé. O cinto que segura a armadura é a verdade. E as botas são o evangelho da paz. Alguns comentaristas dizem que tem mais uma arma, está lá em Efésios. Paulo termina falando de oração. Ele fala de todos os equipamentos da armadura e ele termina, fala assim, e orem no Espírito. Então, alguns comentaristas dizem que, na verdade, a armadura tem mais uma peça, que não está representada em lugar nenhum, né? Mas seria mais uma peça que é a oração. A adoração é mais um meio de santificação. Nós temos que adorar a Deus. Pode clicar tudo, Jéssica, vamos colocar todo o slide. A questão da adoração, ela é importante saber o seguinte, há uma diferença entre louvor e adoração. Louvor é a gente falar bem de Deus. Louvor a Deus é falar bem de Deus. É cantando ou falando. Quando eu falo, Deus é maravilhoso, eu estou louvando Ele. Cantando ou falando, eu estou louvando. Então, louvar é falar bem de Deus. Adorar não é isso. Algumas vezes é confundido adoração com cantar, com louvar. Adorar não precisa de música. Não precisa nem de palavras. Adorar é um ato de abrir-se para Deus. A gente pode usar o momento do louvor para isso, mas não precisa ser só louvor. A gente pode abrir-se para Deus a hora que a gente quiser. E a adoração é um processo de identificação. Lá no Salmo 115 está anunciado um princípio, falando da idolatria, mas vale para a verdadeira adoração. Que você fica semelhante a quem você adora. Esse é o princípio da adoração. Todo mundo fica igual àquilo que adora. E o Salmo 115 promulga uma maldição na idolatria. Porque fala assim, quem adora imagens, estátuas, fica mudo igual ela, cego igual ela, surdo igual ela e não anda igual ela. Paralisado igual ela. Então o Salmo 115, ele promulga uma maldição sobre a idolatria. E o inverso dela é uma bênção. Se nós adorarmos o Deus único, vivo e verdadeiro, nós vamos ver como Ele vê, falar como Ele fala, ouvir como Ele ouve, fazer como Ele faz, ter a paz que Ele tem, ter a força que Ele tem, porque a gente fica igual a quem adora. Esse é o problema da adoração, que a gente tem que tomar muito cuidado. Aliás, o pecado número 1 da Bíblia é a idolatria. É o pior de todos. Porque a Bíblia fala que a idolatria traz todos os demais pecados. Então, Deus com Israel, ele pegava pesado com a idolatria o tempo todo, porque Deus sabe disso.
Quando a pessoa começa a adorar, por exemplo, vamos pegar num caso até menos religioso, né? Você já viu o pessoal que adora a banda de rock? O cantor sertanejo. Adora o cantor sertanejo. Está vestindo igual ele, falando igual ele, pensando igual ele. Adora a banda de rock tal. Veste igual, pensa igual, faz igual, fuma maconha igual, cheira cocaína igual, injeta LSD igual. O pessoal que gosta do AC/DC, o que eles fazem? Vai transar no cemitério São Miguel aqui de noite. Vocês sabiam disso? Não? Fazem isso. Infelizmente, uma pessoa na igreja aqui que foi para esse mundo, ela depois contou para a gente como é que é o mundo. Pulava o muro do cemitério aqui para ficar transando em cima dos túmulos lá, cheirando, usando droga, bebendo, em cima dos túmulos de madrugada. Mas o que o Kiss? Eles ouvem Kiss, AC/DC, Iron Maiden, é isso que eles ouvem. O que é Iron Maiden, AC/DC? As irmãs nem sabem o que é isso, né? Eu mais ou menos sei, sabe mais ou menos, né? É aquelas bandas de rock satânico, né? O Sepultura. Não sei se Sepultura é o nome de uma brasileira. Eles também são nessa linha? Pelo nome, né? Pior ainda. Significa isso, né? Cavaleiros a serviço de Satanás. Então, Jesus falou em espírito e em verdade. Né? O Pai procura para seus adoradores aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito significa não precisa de imagem, de foto, de retrato, de objetos, de cruzinha, de santinho, de medalhinha, de incenso, de vela. Não precisa de nada material. Para me adorar, eu preciso ter um oratório aqui com uma cruz cravejada de brilhante feita de ouro para me adorar. Não precisa. Sabe aquele negócio, adoração ao Santíssimo, que eles levantam aquele trem feito de ouro, assim, cheio de raio, assim? Adora o Santíssimo aqui. Não é adoração em espírito. E a Bíblia fala, Jesus falou, o meu Pai procura para seus adoradores aqueles que o adoram em espírito. Ou seja, que não precisa desses penduricalhos inventados pela cabeça do homem. Porque inevitavelmente leva à idolatria. Inevitavelmente. É provável que um católico vai achar que se não tiver aquele trem de ouro lá, brilhante, desse tamanho, que o padre fica segurando lá, cheio de rainho, assim, se não tiver aquilo lá, não tem como adorar a Deus. Ele vai comprar numa loja aí que vende objetos, vai comprar um daquele lá, pôr na casa dele para ele adorar a Deus. Ou não? É claro, hein? Não sai, isso é coisa pagã, deve ser. Paganismo. E em verdade. Adorar a Deus em verdade. Bom, em verdade, eu acho que a gente está já estamos descendo, né? Quem que poderia ajudar a gente? Em verdade, o que a gente entende disso? Adorar a Deus em verdade. De acordo com a palavra de Deus, é a verdade. Então, de acordo com a Bíblia. Sinceridade de coração. Com sinceridade. Então, tipo assim, Senhor, eu estou errado na minha vida, eu não estou certo, mas eu te adoro. Deus recebe essa adoração. Eu quero que o Senhor entre, porque adoração, na verdade, é Deus entrar na nossa vida. Eu vou falar um termo forte aqui, para os irmãos e para as irmãs. Adorar é a mesma ideia da intimidade sexual, a mesma coisa. Quando a gente adora a Deus, nós estamos num processo de união íntima com Ele, da mesma forma que um casal, um homem e mulher, fazem no casamento. É a mesma coisa. Então, a adoração é um processo em que a gente se abre para Deus, para Ele entrar em nós e Ele ser um conosco. E Ele transferir para nós a pessoa dEle, quem Ele é, transferido para nós. Então, o ato de adoração é um ato de identificação com Deus. É por isso que quem você se torna igual a quem adora. Né? Porque é um processo de união. Então, a adoração faz a pessoa ficar igual. Igual. Então, adorar em verdade, né? Deus, eu não estou escondendo nada.
Deus, eu não estou me fazendo aqui de santo, de santa no sentido de perfeito, perfeita, né? Não estou achando que eu sou a melhor pessoa do mundo, não. Eu tenho defeito, eu tenho fraqueza, eu tenho limitação, mas eu quero o Senhor, eu me abro para o Senhor, vem, entra em mim, Espírito Santo, faz a obra na minha vida. Isso é a verdadeira adoração que Deus quer. Né? Tem um aspecto também que ajuda, contemplação. Contemplar é quando a gente fica, né, contemplando Deus. Aí a natureza ajuda. Não adorar a natureza ou usar a natureza como objeto de adoração, mas você sentar, por exemplo, num lugar e ver o pôr do sol, te faz adorar a Deus. Não tem como. Você vai para Deus. É bonito demais da conta. Uma orquídea te faz adorar a Deus. Você contempla uma orquídea, você adora a Deus, não tem como. Não tem como não adorar a Deus. E aí vai, né, a contemplação e também ficar meditando nas coisas de Deus. Quando a gente fica meditando assim, né, pensando no que Deus fez, o que Jesus fez por nós, imaginando a cena como se fosse um filme, isso também é um processo de contemplação. Contemplar é você ficar assistindo, você ficar admirando as coisas de Deus e as coisas de Deus. Isso também leva à adoração. Isso é um exercício que nos ajuda. A contemplação é uma disciplina que a gente faz pouco, deveria fazer mais. Contemplação faz um enorme bem. Contemplar uma paisagem bonita, sair num lugar bonito, vai caminhar na UFLA, principalmente de tardezinha, por causa do jogo de luz e sombra das plantas, e começa a contemplar a natureza, a serra ao longe, o modo como o sol vai se pondo, as nuvens vão ficando amarelas, muda as cores para alaranjado, dá uns rajados nas nuvens. Contempla, isso aí leva a gente a adorar a Deus. Você se abre para Deus, fala, Senhor, eu quero o Senhor. Tem um versículo na Bíblia, está lá. Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Porque a beleza da santidade de Deus nos atrai a Ele. Salmo 19? Adorar a Deus na beleza da sua santidade? Acho que não. Acho que não é Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus? É Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e firmeza nos céus. Não. E é interessante, Hélida, que nada é difícil, né? Nada é difícil. É simples. Prestar atenção. Muito importante a gente não complicar a vida cristã. Deus não é complicado. Né? Não vamos complicar, vamos nos ajudar. Né? A gente tem que se ajudar, porque é muito difícil viver, tem que se ajudar. Vamos parar por aí, então? Já estamos nas discussões, vamos continuar. Então, alguma pergunta, alguma observação a mais? A gente costuma dizer que Deus tem duas grandes revelações de si mesmo. A primeira é a Bíblia e a segunda é a natureza. É os dois grandes livros de Deus, a Bíblia e a natureza. São as duas grandes revelações de Deus. Então, as pessoas podem conhecer a Deus também pela natureza. Por isso que o Salmo fala, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Vou deixar o microfone com vocês, porque a gente está gravando. É só um comentário mesmo. Que ela estava falando a respeito de física, que ela não gosta, porque a gente chegou num assunto que ela falou assim que vai contra a Bíblia.
Eu falei, não exatamente, né? As leis da física, as situações da natureza não vão contra a Bíblia. Eu falei, muito pelo contrário, exalta como que Deus pensou em cada detalhe, como que nada fugiu do controle de Deus, nada foi por acaso. Se existe uma força que atrai a gente para a Terra, é porque Deus fez assim. Deus se preocupou com uma coisa que a gente não veria, né? Até porque a maioria das pessoas que descobriram todas essas leis eram cristãs, né? A questão dos planetas e tudo mais. É muito curioso as pessoas falarem isso, porque onde é que na física contraria, né? Não vejo, né? Provavelmente ela está se referindo à afirmação de alguns cientistas que falam de evolução, que o universo surgiu de uma grande explosão, que não foi Deus, e ela deve achar que isso é física e é ciência. Não é. Isso é especulação humana. Teorias humanas que alguém falou, mas não tem nada comprovado e nunca vai ser, né? A boa física e a boa ciência, aquela comprovada, só confirma a Bíblia o tempo todo. Né? Sim, por causa dessas coisas. Porque algumas pessoas consideram ciência a teoria da evolução, algumas pessoas acham que é ciência, não é. É teoria, hipótese, maluca, descomprovada pelos fatos. E algumas pessoas pensam que é ciência. Não é ciência. Mas se você pegar a ciência factual, né, a ciência verdadeira, a ciência de fatos, por exemplo, você pega na biologia a pesquisa que é feita sobre as estruturas celulares. Eu estava lendo hoje, inclusive, ontem, sobre a presença de cílios e flagelos em organismos microscópicos. Eu acho que é bactéria. Algumas bactérias têm cílios e flagelos. A complexidade, os flagelos, se eu não me engano são os flagelos mesmo, são motores, igual ao motor de lancha, que faz a bactériazinha roda, tem eixo, mancal, roda, tem uma hélicezinha que joga ela para frente. E a pessoa fala, quem acredita na teoria da evolução, fala que surgiu por acaso, estava lá, apareceu assim, entendeu? Não é possível, não é possível. Então a gente começa a ver essas coisas, as maravilhas que são a natureza em todos os sentidos. É o que você falou, Deus, a boa ciência, a verdadeira descoberta científica, observada em microscópio, comprovada em pesquisas, ela só confirma a Bíblia, mais e mais e mais. Eu tive acesso um tempo, um dia a gente vai conversar sobre isso mais, que é um dos temas, mas só vou terminar com isso aqui dessa parte. Acesso a um amigo meu, ele diplomata aposentado, e ele tinha acesso às fotos, algumas das fotos tiradas pelo telescópio espacial Hubble. E ele me mostrava as fotos. Meu Deus do céu. Tem galáxias que têm a forma de uma orquídea. É uma galáxia inteira, parece uma orquídea. Outras são de cores variadas, maravilhosas. Algum tempo atrás eu fiquei sabendo que, não sei se foi o Hubble, mas descobriram uma estrela feita de diamante puro. Uma estrela, um órgão, um corpo celeste, feito de diamante puro. Uma pedra preciosa aí vagando no universo aí, do tamanho do nosso Sol, já pensou? E aí vai, quer dizer, tudo isso confirma a Bíblia o tempo todo. Por exemplo, tem se você for na internet de novo Google, né? Digita assim, estrelas cantando. Vai aparecer um vídeo de um físico americano que gravou os sons que as estrelas fazem e fez uma música, mostra que é uma música, as estrelas cantam. E a Bíblia fala que as estrelas cantam para Deus. E eles estão descobrindo que as estrelas cantam mesmo. Está sendo possível gravar a música das estrelas. Então, tudo que você vai ver na boa ciência, a ciência verdadeira, que comprova, que não é ideia humana. Porque ideia humana pode ter qualquer uma, né? O Darwin falou que o homem veio do macaco. Pode falar que veio da pulga, do besouro, pode falar da cadeira, pode falar do que quiser, ué, né? Falar, o homem pode falar. Provar é outra coisa. Prova, então.
Tudo que é provado confirma a Bíblia. E tem pessoas que acham que essas coisas, essas maluquices, são ciência também. Isso é um problema da educação, principalmente do Brasil. Você pega os livros escolares, eles falam que isso é ciência. Infelizmente, os jovens, as crianças estão sendo enganados no Brasil. Por isso que eu falo com vocês não podem fazer isso que o professor vai achar ruim, né? Você falar assim, professor, isso aqui está errado. Não é verdade, não. O professor fala, não, que é isso? Vou te dar 0 na prova. Né? Professor de biologia, história, o que mais? Até no Gama, até na apostila de matemática, falava de teoria da evolução. Pensou? Apostila de matemática do sistema Gama-ângulo falava da teoria da evolução, matemática. Quer dizer, a doutrinação para a evolução é muito grande. Por quê? Porque a evolução tende a fazer as pessoas perderem a fé. Né? E é o diabo que está por trás, com certeza. Fala aqui então. Sim. Pessoas que trabalhavam com vendas falaram para mim já falaram para mim que quando, por exemplo, vai um médico comprar, ele exige que também chame ele de doutor, mesmo ele não estão trabalhando. Chama ele por nome e fala, não, doutor fulano. Isso vem a ser também uma adoração aos dogmas da profissão e tal, ou não? Vem a ser só uma mitidez, uma vaidade? Respeito, de subserviência a alguém que tem mais poder que você. Mas agora, lá fora, vou dar uma caixa de meritíssimo? Ô, Meretíssimo, abre essa cama, Meretíssimo. Essa última, tá, Meretíssimo? Fica pedante, fica assim, artificial. Mas eu não acho que seja uma adoração. Mas um tratamento de respeito. Não acho que chega a ser uma adoração chamar o João de doutor. Se ele quiser, chama. Doutor João, aqui a câmera, você quer melhor que é, doutor João? Muito bem, não acho que seja uma adoração. Minha opinião pessoal. Mas eu acho que a pessoa que exige isso está perdendo o ponto. Né? Eu acho que ele não precisava disso. Eu acho que parece que é uma autoestima baixa. Né? Preciso que você chame de doutor, vou ficar se sentindo bem. Autoestima baixa. Tanto que muita gente confunde, né? Todo mundo que tem a formação acadêmica, título de doutorado, é um doutor, não necessariamente só um médico. Eu trabalho com médicos e tipo, a gente tem o costume de falar por respeito mesmo ao doutor, tratar como senhor. Às vezes o médico é até novinho e a gente fala, doutora, o senhor, a senhora. E tem muitos médicos que falam, não, para de ficar chamando de senhor, para de chamar de doutor, chama pelo nome. Tem muitos que não ligam, que nem não estão nem acostumados. Que não fica assim, não, para de ficar chamando de doutor, de senhora, chama pelo nome. Não, senhor, só no céu, né? Eu acho assim que um certo grau de formalidade, dependendo do ambiente e tal, pode ser bom, né? Como eu falei, no fórum, por exemplo, no fórum eu acho que a pessoa não pode entrar de bermuda, né? Lá, sem camisa, de camiseta. Acho que é uma questão de respeito. Por isso que o advogado vai de terno e gravata, porque é a formalidade, é para mostrar a importância que está fazendo, né? Chamar de meritíssimo, né? E tal. Se bem que tem hora que fica cômico, né? Você vê os deputados lá, Sua Excelência é um safado, né? Quer dizer, como é que pode, né? Tem umas coisas que
Não tenho o que falar, né? É uma formalidade absurda, né? Mas, assim, tem hora que talvez chamar o médico de doutor e senhor, dependendo do contexto ali, até convenha, né? Mas, assim, não é o abuso, né, que o Jean falou ali, e principalmente a exigência, né? Não, só para indicar, né, para os irmãos, tem um vídeo no YouTube que chama Deus Indescritível, que vale a pena a gente assistir, que mostra assim tudo isso que o senhor falou aí a respeito do universo. É como assim o autor do vídeo, ele acha que ele é um pastor, mas é astrônomo também, um astrólogo. É. Aí ele só vai assim distanciando, né, como se ele fosse só distanciando a Terra para mostrar o tanto que a gente é pequeno e assim, é muito lindo. É muito lindo. É 1 hora mais ou menos o vídeo, chama Deus Indescritível. Se alguém tiver curiosidade de assistir. Eu acho que é o mesmo pastor, ele é físico também. É o mesmo pastor que fez esse vídeo. Ele fez um também em que ele conseguiu a gravação dos sons das estrelas. Das estrelas. Acho que tem das baleias também, né? Sim. Inclusive também tem uma questão dos cientistas, que você falou dos cientistas cristãos judeus, né? Grandes cientistas do passado, eles falavam mais ou menos assim: quanto mais ciência, mais fé. Ou seja, quanto mais o cientista estuda o universo, a vida, a natureza, mais ele crê em Deus. É o esperado. Então, esse negócio do cientista que não crê em Deus é o inesperado, é o que não poderia ser. Né? Inclusive, eu estava lendo hoje, tem um texto muito... Eu vou colocar no blog esse, é muito interessante. Entrevista com alguns cientistas ateus e eles confessam por que eles são ateus. Por que eles creem na evolução. Não tem nada a ver com ciência. É porque eles não querem crer em Deus, porque Deus exige uma vida correta e vários deles têm uma vida errada que não querem abandonar. Então, para é melhor não falar de Deus. Deus não existe. Aquele filme Deixados para Trás, o 4, então, no YouTube, eu tentei ver, tem só o início dele. Aí eu ouvi dizer que eles não deixaram publicar o 4, né, porque ia causar muito impacto nas pessoas. Isso aí é verdade? Você está sabendo de alguma coisa? Lá no YouTube tem a introdução. Tem só a introdução. A introdução, mas não mostra. Porque tem uns 3. Justamente, Google. Sim. O batismo, ele não é o momento em que nós nascemos de novo. Necessariamente. Nascemos de novo quando a gente crê em Jesus, pode ser confirmação. Mas ele é um ato necessário, porque é uma ordem de Jesus, ele disse, né, quem crer e for batizado será salvo, então há uma necessidade. Jesus mandou na grande comissão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então precisa. Precisa porque é uma ordem. Precisa também porque, segundo Romanos 6, o ato fortalece a sua fé. Né? Você pode apontar o dedo para o pecado e falar assim, eu fui batizado, tal dia, tal mês e tal ano. Lembro até da temperatura da água, lembro do dia, tenho foto, está lá no meu certificado, minha foto. Eu morri com Cristo. Isso fortalece a nossa fé. É o que a gente chama de ponto de contato. Né?
O batismo é um ponto de, a água do batismo, o ato do batismo é um ponto de contato que fortalece a nossa fé. O batismo em si, como deitar na água e levantar da água, ele não tem em si, poder em si mesmo. A água não é mágica, né? Não é místico no sentido, né? Mas ele representa uma realidade espiritual interior ao ser praticado. Isso é muito interessante. Na vida, nós temos que fazer algumas coisas, não tanto pelo valor da coisa, mas pelo valor da representação da coisa. Isso acontece muito na vida. A ceia é um exemplo. Então, nós temos que, o batismo, temos que passar por ele. E o Rafael precisa ser batizado. Está demorando. Está demorando. Verdade. A oração, ela em si mesma não garante nada. Exatamente. O que está acontecendo no coração é que tem importância, né? Mas a Bíblia diz para a gente confessar Jesus como Senhor. Então, a vocalização da fé é importante também, né? É interessante isso, né? Tem coisas assim que o valor não está naquilo em si, mas aquilo de alguma forma representa e tem alguma força. É interessante isso na vida, né? Eu acho igual a banana e a casca, né, dela. As pessoas não comem casca de banana, mas já pensou as bananas sem casca? Ficaria complicado, né? Então você precisa a casca da banana parece que só serve para jogar fora, né? Quer dizer, só para isso não. Serve para proteger a banana de sujar, né? Mas assim, eu pego assim, descasco a banana, que eu vou jogar a casca no lixo, falo, mas essa casca é tão bem feita. Olha que textura, que cor bonita, bem feita demais, que embalagem, vou jogar fora. Jogo, claro. Alguém pode fazer doce de casca de banana. Deve alguém fazer doce de casca de banana. O pessoal faz doce de tudo, né? Farofa de casca de banana. Dizem que é muito nutritivo, inclusive, né? Então. Interessante. Tá certo. Tem a casca da goiaba. Mas o batismo é mais ou menos o seguinte: o batismo é a casca, a banana é a conversão. Você precisa da casca, vamos dizer assim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos terminar. Então vamos ficar em pé para a gente terminar.